Quem está com a gente também agora no nosso bate-pronto, Mauro César Pereira, que está direto da Argentina, claro, pronto para acompanhar esse duelo decisivo do Flamengo contra o Estudiantes de La Plata. O Flamengo em vantagem por 2-1, mas também acompanhou a repercussão dessa eliminação do River Plate, esse duelo entre Palmeiras e River, a classificação do Verdão. Mauro César, muito boa tarde para você. Como que você viu por aí essa classificação do Palmeiras e a eliminação do River? Mauro, muito boa tarde. Boa tarde, Boni, boa tarde, companheiro, boa tarde a todos. Eu achei o jogo mais complicado do que imaginava, né? O rápido do River condicionou um pouco a partida, achei o Palmeiras um pouco precipitado no primeiro tempo, depois que entrou. E mesmo assim, o jogo só se define aos 40. Aproximadamente, não saiu o pênalti. Até então, o River ainda respirava ali por aparelhos, na tentativa de um gol que levasse para os pênaltis. Demorou um pouco demais, eu achei, para liquidar a fatura. Imaginava que o Palmeiras liquidasse mais rapidamente. Uma classificação contestável, né? Pelo conjunto da obra. A maior superioridade no confronto, nesse momento de domínio, foi do Palmeiras. Achei que o River foi até bem dentro daquilo que dá para esperar desse River Plate. Não esperaria mais do que foi apresentado. Conseguiu, de fato, fazer ali uma pressão alta no comecinho do jogo. Fez o gol rápido, né? Aliás, um gol que o River já sofreu quando o Quinteiro e o Gil Sala jogavam no Racing, em dezembro do ano passado, muito parecido. O cruzamento do colombiano e o gol que parece do atacante argentino. E depois disso, eu acho que a bola do River... Quando o Kevin Castanho perde o gol aos 40 minutos diante do Everton, e tenta driblar o goleiro palmeirense, ali eu acho que o River jogou fora a possibilidade de realmente tornar as coisas mais difíceis para o Palmeiras. Estou tentando falar do ponto de vista do River, porque eu estou aqui na Argentina, né, para tentar dar uma certa diversidade aqui no enfoque, e estou acompanhando, obviamente, aqui, assisti o jogo na TV Argentina e depois fiquei vendo os programas mais tarde, hoje pela manhã, programas locais aqui, esportivos, né, e basicamente eles discutem o fato do River não ter explorado essas raras oportunidades para tornar as coisas viáveis, classificação, né? E discute-se muito também as escolhas do Galhardo, né? Que acho que são absolutamente discutíveis. Os dois times, os dois clubes têm posturas muito distintas com relação a ele. O Palmeiras já se contabilizou há alguns anos por não ter apego. Mais ou menos uma pegada do Guardiola, por exemplo. Acabou o ciclo, amigo, obrigado, tchau, toma aqui o que você tem para receber e vai embora. Que é muito comum, né? Para os times europeus. Agora mesmo, são goleiros da seleção brasileira, já descansado, outros jogadores do Guardiola descansou. Em contrapartida, o River Plate é o contrário. Faz o Palmeiras, que não se apega aos seus jogadores, faz as renovações ali, eu acho pertinente. O River tem um elenco envelhecido, com jogadores que foram repatriados, alguns eram da própria River, outros que voltaram. Não consegue encaixar aquilo que se espera de um elenco. Verdade. Foram investidos nesse evento $60 milhões. Time caro, com 4 campeões mundiais no elenco. Mas alguns jogadores já passaram. O Armani não teve a menor condição de ser goleiro de um time grande. A menor condição. Para mim, inclusive, ele falha no gol. A defesa que ele faz, ele ajeita a bola para o Vitor Roque. Consegue defender, ao contrário do Everton, que tem uma defesa que ele faz no segundo tempo, que ele joga a bola para longe. Ele não rebate, primeiro mão de pau, né? O Everton, que é um ótimo goleiro, ele manda a bola para fora do alcance do atacante adversário. O Armani, ele devolve a bola para o Vitor Roque está numa ótima fase, confere e faz o gol que muda ali os rumos do jogo, né? Se havia alguma possibilidade do River Plate com aquele gol perdido no final do primeiro tempo. Com o empate ali, ficou tudo muito difícil para o time argentino. O Palmeiras, só acho que demorou muito a matar o adversário. Poderia ter conseguido isso antes, tal foi a superioridade, e se classifica de uma forma absolutamente incontestável contra o River Plate, que gasta muito dinheiro e investe muito dinheiro, melhor dizendo, não é gastar, é investimento, mas investimento muito discutível. O Palmeiras, ao contrário, como o Mauro estava falando, está conseguindo manter um ótimo nível, até crescendo na qualidade do jogo, com boas reposições, depois de saídas pesadas como essas recentes que o Palmeiras sofreu. Mauro César nessa, acho que o Armani teve uma falha grotesca no gol do Vitor Roque. Pra gente falar um pouco também de Abel Ferreira, falei lá no começo, né? Que o Abel, ele guardou a mágoa, ele não ficou feliz não com os xingamentos que ele recebeu depois da eliminação, especialmente, né? Depois da eliminação pro Corinthians na Copa do Brasil, na fase de oitavas de final, ficou marcado, ele que foi bastante xingado por uma parte, né? Por um setor da torcida palmeirense
ali na Arena do Verdão durante a eliminação. Palmeiras caindo fora da Copa do Brasil para o seu maior rival. O torcedor não ficou feliz, é claro. Vivia um momento também de estabilidade na temporada e acabou sobrando também para o Abel Ferreira. Você acha que ele esqueceu disso? Esqueceu nada. Vamos ouvir aí o técnico Abel Ferreira, então, falando sobre esses xingamentos que recebeu nesses últimos meses. Jogos, o Vitor Roque fez 8 gols e o Flaco 7. É a dupla que está potencializando o desempenho do time? Como é que você, taticamente, explica o time que deslanchou com os dois? Até brincando com a situação, o Veiga falou, o Flaco foi para a seleção e voltou o Messi. Você concorda? Menos porque, já disse várias vezes, o Brasil é um país especial, mas não pode ser do 8 e do 80, não é? Vocês sabem muito bem o que é que a torcida fez comigo, e portanto eu sou exatamente o mesmo, mas não me esqueço daquilo que fizeram e o que é que me chamaram, a mim e aos meus jogadores, não me esqueço. Isso está marcado no meu coração, está marcado, isso é algo que sangra por dentro, porque o que eu sempre disse, mais que uma vez, que tudo o que eu faço aqui é dar o melhor que sei e que posso para ajudar os meus jogadores a serem melhores. E os meus jogadores também sabem que dentro do CT, independentemente do que se passa fora, que nós estamos lá para cuidar deles, estamos lá para trabalhar juntos, estamos lá para tentar, em função das saídas e entradas dos jogadores, em tentar criar a melhor forma, o melhor sistema que encaixe nas características dos jogadores e que encaixe também naquilo que são as ambições do nosso clube, mas nunca esquecendo desta reestruturação. Mas eu não posso só falar desses dois jogadores sem falar daquilo que é a energia da equipa, não só dos que jogam mas que também não jogam, da energia hoje do jogo. É fácil de perceber quando os nossos torcedores estão connosco, é fácil de perceber, tu sentes isso na pele, não é? Umas vezes eles cantam os nomes dos jogadores, outras vezes não cantam. Portanto, nós ou acreditamos no Palmeiras, ou acreditamos no treinador, ou acreditamos naquilo que estamos a fazer, ou não vale a pena, não é? Portanto, quando esta energia, quando os torcedores estão connosco, todos os torcedores, não só uma parte, todos, quando todos estão connosco, quando a nossa direção acredita naquilo que o treinador faz, quando o treinador acredita naquilo que os jogadores fazem, quando os jogadores acreditam no treinador, e estes 4 pilares, que eu lhe chamo as 4 pernas de uma cadeira, estão no mesmo sentido, falo nos nossos torcedores, falo da nossa diretoria, falo dos nossos jogadores e falo da nossa comissão técnica. Quando isto está tudo, estamos mais próximos de fazer jogos como este, com esta energia que dentro do chiqueiro tem, que pega fogo, sente-se. E quando hoje começou o jogo, quando ouviste, entre aspas, o nosso hino, e isto começa-me a arrepiar, ok, estamos preparados para fazer um grande jogo. Isso ajuda-nos imenso, porque nós precisamos deles, e como foi a nossa presidente no dia que nós fomos eliminados para o Corinthians. Eu sou profissional desde os 18 anos, nunca na vida tive um líder como ela, que num momento tão difícil, tão duro para todos, juntasse todo o staff, todos os jogadores, comissão técnica, e falasse aquilo que ela falou. Portanto, eu sou um sortudo, um felizardo de ter uma líder como ela, que nos dá todo o apoio, nos bons, mas sobretudo, isso é que faz a diferença, é nos maus momentos. Nos maus momentos é que... Então tá aí o técnico Abel Ferreira, então, falando sobre os xingamentos que chegou a receber depois da eliminação para o Corinthians. Mauro, falando sobre essa mágoa que o Abel Ferreira explicitou, né, na coletiva depois da classificação contra o River Plate, eu falei, eu acho que eu respeito ele ter guardado essa mágoa. Acho que foi um episódio bastante marcante da relação entre a torcida do Palmeiras e o técnico Abel Ferreira, e entendo completamente o que ele falou, inclusive falou, tá marcado no meu coração, isso sangra por dentro. Foi até um pouco poético para falar, né? Mas eu entendo e acho completamente, e respeito completamente o sentimento dele. O que você pensa, Mauro? Isso é uma questão pessoal. Acho que cabe a ninguém ficar julgando como a pessoa se sente diante de uma situação como essa. Talvez, eu acho que os piores sentimentos, as reações, né, que a pessoa pode ter, é gratidão. Gratidão é muito cruel, sórdido, né? O ingrato é um cretino, em geral, né? E a gratidão, ao contrário, né? É muito nobre, é um sentimento bonito, enfim. Provoca reações marcantes e belas. Eu acho que ele sentiu uma certa ingratidão desses torcedores.
Em contrapartida, não justificando, mas é aquela coisa, a rivalidade do futebol tira as pessoas do sério. Eu imagino que muitos daqueles que o xingaram hoje, não pela classificação não, mas dias depois já deve ter repensado, pô, exagerei, passei do ponto, né? Mas o Palmeiras estava de novo perdendo para o Corinthians. Vamos lembrar o contexto? Perdeu o Paulista, sendo derrotado em casa, estava sendo eliminado na Copa do Brasil também, derrotado em casa, perdeu. E isso tira o cara do sério, não justifica, não é justificar, é só tentar entender. Mas acho legítimo que ele se sinta assim, porque ele já fez muito pelo clube e de repente está sendo xingado por parte da torcida com a qual ele sempre teve uma relação muito forte, né? E muito positiva, obviamente. Mas acredito que muitos dos que reagiram assim, pouco depois, devem ter pensado, cara, exageramos um pouco ali. Mas é feito do clássico, né? Os dois lados. O Palmeiras também derrubou o Corinthians 2, 3 vezes. Com o Corinthians um time mais forte, já aconteceu no passado, no Libertadores. Isso também no Corinthians causa um terremoto, né? De repente, um ídolo pode ser apedrejado em função de um resultado decepcionante que deixa as pessoas fora de si. E também um pouco da sociedade hoje, né? As pessoas estão muito agressivas e descontroladas. Mas eu queria falar do Flaco, que o técnico o Gabriel falando. Eu acho que o Flaco é um jogador muito subestimado no Palmeiras. Ele fez no ano passado nada menos que 22 gols em 61 jogos, sendo que muitos deles, acho que a maioria, talvez, dentro do banco, jogando alguns minutos. Ele é um bom jogador. E o Palmeiras fez o que fez para contratar o Vitor Roque, pagando, inclusive, o maior valor já desembolsado por um clube do Brasil por um atleta, porque não confiava. Essa é a minha visão, no Flaco como titular da equipe. Então, temos que contratar outro centroavante, um cara que resolva. Acho que o Flaco sempre foi muito subestimado. E ele dá a volta por cima, mostrando que, além de ser bom na bola aérea, bom na presença de área, tanto que fez esses gols todos na temporada passada, mesmo não sendo titular muitas vezes, ele tem capacidade de jogar de outras maneiras. Só acho errado quando o técnico é criticado por não ter feito isso antes, porque ninguém defendia essa dupla, né? Eu não lembro de ninguém defendendo. Se tem alguém, era um ou outro perdido. Aí começaram a usar os dois em momentos de jogo, se aplicou e tal. Aí tentou abafa com mais um homem de área, mais um centroavante. E, de repente, a coisa começou a funcionar. Aí, claro, peraí, está dando certo. Aí você vai e passa a utilizar, chega a saída e acabou formando uma dupla de atacantes. Mas eu acho que foi um processo natural. Não acho que alguém tem a culpa, não acho que o técnico tem a culpa, ninguém tem a culpa de nada. A coisa aconteceu. Uma situação de emergência ou outra, você lança 2 jogadores de ataque, de repente eles apresentam um entrosamento até inesperado, né? E aí você percebe, dá para usar esses 2 aqui, vamos investir nisso. Vou treinar, trabalhar, vamos aprimorar. É o que está acontecendo. Tá aí, Mauro César falando sobre o Flaco Lopes, também acho que é um jogador bastante subestimado na equipe do Palmeiras. E Mauro Betting, olha, eu não julgo o Abel não por ter ficado magoado por essa situação. Eu estava lá no campo, no dia da eliminação para o Corinthians na Copa do Brasil, fazendo o jogo pela Jovem Pan. Foi bastante chocante, né? O estádio inteiro. Nunca foi tão xingado. Nunca foi tão xingado assim. Parecia mesmo que era algo caminhando para um fim de ciclo. Porque a torcida parecia bastante chateada. E até teve discussão entre os próprios torcedores, né? Especialmente pelo trecho, o Palmeiras não precisa de você, né? Alguns mandaram para aquele lugar, outros também. Alguns falaram que não precisava mais e outros ficaram tristes com essa parte especificamente, né? Mas no geral foi o estádio inteiro demonstrando insatisfação com o Abel Ferreira. E com uma história que o Abel tem no Palmeiras que é quase inquestionável, né? Por tudo que ele já fez e já conquistou com a equipe do Palmeiras. Então eu entendo ele ter ficado chateado e ter guardado no coração também esse momento. E no caso do Abel, claro que é o treinador do meu clube, já é o maior e melhor treinador de um clube que teve monstros como Luxemburgo, Filipão, Oswaldo Brandão e tantos outros, mas poucos mais, e nenhum com um trabalho tão longevo e ainda tão brilhante quanto o do Abel, que teve sim muita coisa, teve muito dinheiro, tem um apoio da Leila, como teve do Gagliotti, da base herdada do Paulo Nobre, um trabalho fantástico do João Paulo Sampaio, do Cícero Souza, que já saiu, do Anderson Barros, que com outro perfil faz um trabalho inegavelmente excelente. Enfim, tudo isso, esse ciclo virtuoso do Palmeiras nos últimos 10 anos.
Agora, tem muito no mérito do Abel. E eu não vou ficar julgando o Abel, que eu também não gostaria que me julgassem se eu sou rancoroso ou não, se eu sou feliz ou não. Cada um é do seu jeito. Se o mundo tivesse mais empatia para entender o outro lado, seria muito melhor. Se, aliás, o brasileiro, o cidadão brasileiro cobrasse as autoridades do jeito que a gente cobra o treinador do Palmeiras, o da seleção brasileira, o Cartola do Corinthians, seria um país muito melhor. Se a gente entendesse de política, economia, história, sociologia, antropologia, sobretudo respeito, humanidade, educação e cultura, também teríamos um país muito melhor. Né? Se a gente exigisse mais, como a gente exige do jogador, do treinador, até do Cartola, do CEO, do diretor de marketing, do jurídico do teu clube, tudo seria melhor. E realmente a cobrança foi muito exacerbada em cima do Abel. Ele erra, aliás, foi ele que falou ontem sobre imperfeições? Foi ele. Que ele não é perfeito, que ninguém é perfeito. Ele falou sobre o casamento, que é tentar ajustar as imperfeições, e eu concordo plenamente, né? Não só o casamento, mas a relação profissional, várias outras pessoais. Então, assim, ele foi muito cobrado, né? Você podia até definir, eu mesmo definia depois da eliminação para o Corinthians na Copa do Brasil, que a renovação do contrato do Abel era coisa para dezembro. Deixa passar o que ainda sobra, e sobra muita coisa boa, o próprio Brasileirão, e ainda mais agora semifinalista de novo da Libertadores da América, de novo com a melhor campanha espetacular, de 9 vitórias e só um empate, quando tudo já estava bem encaminhado contra o Universitário Peruano. Então, assim, era uma cobrança exacerbada, né? E ele não voltou a ser gênio. Não, é que as pessoas cobram demais, e a gente está cada vez mais intolerante, cada vez menos paciente, cada vez mais acelerado, de cobranças exacerbadas, e a gente esquece que ninguém é obrigado a ganhar. Mesmo. Não é o Flamengo que tem um baita trabalho, muito investimento, uma mega torcida e cada vez mais dinheiro. Não é o Palmeiras que fez direitinho também a lição de casa, como o próprio Flamengo lá com a Bandeira de Melo 2013, como o Palmeiras com o Paulo Nobre 2013, uma longa sequência de resultados e vitórias dentro e sobretudo fora de campo para Palmeiras e Flamengo. E muito disso passa pelo Abel, que com 3 meses de Brasil, não só de Palmeiras, de futebol paulista e futebol nacional, ganhou uma Libertadores, e em 5 meses ganhou a Copa do Brasil, e em um ano ganharia outra Libertadores e contra o Flamengo no Uruguai. Então, assim, havia um errado assodamento em relação a ele. Agora ele passa a ser um gênio absoluto? Claro que não. Porque tem coisas que a gente faz na vida e dão certo. E o Abel, de modo geral, tem dado certo. E tem coisas que você faz tudo direitinho e às vezes não dá errado. Dá uma pisada na bola, como lamentavelmente para o torcedor do Flamengo, o Andrés Pereira lá no Centenário. E aí você pode prever algo assim, ainda mais daquele que talvez fosse o melhor jogador do Flamengo naquela oportunidade e segue jogando muitíssimo bem pelo Palmeiras. São coisas absurdas, como eu entendo que foi uma cobrança exacerbada, mas própria de uma torcida que, repito sempre, o termo corneta surgiu no Palestra Itália no final dos anos 50 e permanece até hoje, ganhando ou perdendo, ou ganhando muito como tem ganhado o Abel, e dá para discutir várias das escolhas dele, da escola dele, porque ninguém é perfeito e, de novo, tem várias maneiras de você ver futebol. Mas para quem vê futebol, para quem gosta de futebol, e posso dizer, para quem torce pelo Palmeiras, é um privilégio estarmos vivendo esse time e esse momento. Tem sido, digamos, muito fácil torcer pelo Palmeiras, ainda que com alguns senões, e é normal que enfrentando um River Plate você os tenha. Agora deve estar sendo muito difícil torcer contra o Palmeiras, isso eu imagino, porque evidentemente aí não tem lugar de fala. E o Mauro Betting, ele falou sobre a questão da renovação, né? Que é um tema que sempre volta à pauta no Palmeiras. Renovação ou não de Abel Ferreira, se vai ser agora, se vai deixar para o final do ano. Ele já falou uma série de momentos também sobre essa questão e voltou a falar então sobre a questão da renovação, o técnico Abel Ferreira na coletiva após a classificação diante do River Plate. Vamos ouvir. Aqui no Brasil tudo é raro, né? Vocês viram o que é que o Mourinho disse sobre o treinador do Palmeiras? Muitos fugiram. Eu não preciso de um papel nem uma caneta para dizer que quero ficar. Eu não preciso. O meu avô, o meu falecido amor, chamava-se Abel. Ele não assinava contratos. Falava de boca. Eu não preciso de assinar um contrato. Eu, com este Palmeiras, com esta direção, eu não preciso de contrato nenhum. Eu não preciso de contratos. Preciso só que as pessoas estejam dentro do clube, confiem no meu trabalho e que os nossos torcedores também. Agora, a partir do momento, se os torcedores não confiarem no meu trabalho, não vou ser empecilho para ninguém. Agora, eu não preciso de assinar um contrato para dizer que quero continuar. O Presidente sabe. E eu, antes do Mundial já. E o meu contrato com eles durou 1 segundo. Nem o meu agente foi preciso chatear. Não é preciso. É copy-paste. Não preciso de mais nada. Portanto, não preciso de assinar nada. Basta a minha palavra, é o suficiente. Para mim, para a Leila e para o Barros, é o suficiente para mim. Porque agora o foco tem que ser só nos jogos que temos, na Libertadores, no Brasileirão, isso é seu foco.
Então tá aí o Abel Ferreira, então, falando sobre a questão da renovação. E só para a gente contextualizar, então, vamos colocar a arte na tela do elogio, então, que o José Mourinho fez ao professor Abel Ferreira. Nessa questão, então, o Special One falando sobre o técnico do Verdão. Abre aspas. Obviamente que vejo com enorme satisfação as coisas que eles fazem no Brasil. Acho que o Abel é, obviamente, a grande referência. Não só pelo que ganhou, outros também ganharam. O Arthur Jorge ganhou a Libertadores, por exemplo. Mas o Abel ganha a Libertadores, Brasileirão, está 1, 2, 3, 4, 5 anos no clube. O Abel faz uma coisa que é difícil de fazer, que normalmente os treinadores não fazem, que depois de ganhar muito, é hora de fugir. E ele não tem fugido, tem sempre continuado. Em uma equipe que obviamente traz condições fantásticas. Percebe-se também a empatia entre ele e a senhora presidente, mas acabam sempre a vender jogadores, formam outros, encontram soluções e tem sido realmente uma carreira brilhante. Então tá aí os elogios do Special One, José Mourinho, Vamp, falando sobre o Abel Ferreira e o Abel falando então sobre essa questão da renovação, que não precisa assinar nada agora. Quando for para renovar... Primeiro, assim, o que o Mourinho falou ali, tudo verdade, né? Sinceramente, eu assino embaixo. Essa química, 5 anos, você vê que dessa turma de treinadores dessa levada, o Abel que tem mais tempo aqui no país, né? Em relação à mágoa, que ficou chateado, isso acontece, pô. Ser eliminado pelo principal rival, você quer que a torcida bata palma, tem que saber essa crítica também, né? Coisas que muitos não aceitam. O torcedor ali é paixão, emoção, vai pro estádio, é perdido do rival, por sair ali sorrindo, batendo palma. Não. Principal rival, rivais é isso. A rivalidade é isso, é você querer ganhar sempre do outro, sempre respeitando, né, a competição, os duelos, né, a modalidade. Então, eu acho até que não era nem o momento de Abel falar isso. Curtir a classificação, porque a bola cobra sempre. Não terminou as competições. As competições ainda não terminou. Tem um brasileiro e tem ainda semifinais e a final da Libertadores. A competição ainda tem aí. E aí daqui a pouco esse torcedor se revolta de novo. Curti a vitória e tal. Fosse Abel, nem triscava nesse assunto. Que magoou ele, magoou, mas não é a maioria. Uma minoria ali que estava naquele jogo, dentro do estádio, e até quem estava em casa mesmo. Pô, de novo perdeu pro Corinthians, eliminado, só vai xingar, pô. E não era, eu acho só de tudo, não era o momento de falar isso. Curtir a vitória. Curtir a vitória é sentar hoje, ele não é gaúcho, então ele é o quê? Ele é português, ele toma um bom vinho, um bacalhau e vê quem passa de São Paulo e ele deu. Não trazer à tona, né? Então... Pra quem ele vai torcer, você acha, o Vamp? Quem que o Abel vai torcer? LDU ou São Paulo? Acho que ele vai torcer pro LDU, mesmo que tenha essa viagem longe. Eu também. Eu acho que o São Paulo é mais... Mesmo que tenha sido o desgaste da viagem, Mauro, mas é melhor pegar o LDU do que um rival local. Evidente. Que tem números... Acabou de ver contra o Corinthians. Não, que tem números muito bons também contra o Palmeiras. Melhores, né? Rival que sobretudo Libertadores. Complica bastante o Palmeiras. Vamos seguir falando aqui do nosso... Só para concluir aqui o negócio do Abel. Pode falar, Não, assim, ele sabe que ele é amado, pô. Você viu até o que o Mourinho... Pô, o Mourinho acompanha bem o futebol brasileiro, né? Porque... O que ele falou tudo ali do Abel, 5 anos, sabe, o tempo todo. E Abel, né, se inspira nele, né, Mauro? Sim, digamos assim, um dos caras que o Abel tem uma afinidade ideológica, ele trabalha, até da periodização tática também tem um pouquinho. Não, que o Mourinho fala até do Jorge, que ganhou com o Botafogo. Arthur Jorge, claro. Ele fala não só do Abel, então ele acompanha o futebol brasileiro. Acompanha. E mais do que o Guardiola. Lembra que o Guardiola uma vez se complicou, não sabia nem que o Mourinho já comentou um jogo de Copa Sul-Americana, gente, do Corinthians. Já. Não lembra disso. E aliás, grande momento. Ele não cita o Jorge Jesus, né? Você vê que ele tem bronca aí do Jorge Jesus. Ele não fala do Jorge Jesus ali. Ele comentou o jogo, eu conheço bem os bastidores, não estava transmitindo, mas conheço bem os bastidores de quem estava no ar. O Mourinho, o pessoal ficou muito impressionado lá, foi na DAZN, né, na estreia da DAZN aqui no Brasil. E era interessante que tinha um jogo de Champions ao mesmo tempo e o Mourinho ficou vendo o jogo mais importante de Champions do que o jogo que estava meio arrastado da Sul-Americana, né? E estava o Júlio César também, ele estava no estúdio de Milão, o Mourinho vendo o jogo, e o Júlio César, goleiro da Inter, estava vendo o jogo lá, e às vezes eles trocavam mensagem no WhatsApp, e aí, meu goleiro, o que você está achando, né? Chama de goleiro mesmo, né? Aí o Júlio comentava e tal, e o pessoal ficou muito impressionado, porque tem uma hora que o Mourinho estava vendo mais a Champions do que o jogo que ele tinha que comentar, né? E aí ele saía brilhantemente, cara. Nem tava vendo o jogo, saía, tipo, mandando não sei o que lá.
E muito provavelmente, não vou falar que eu não gosto de falar de dinheiro de ninguém, mas deve ter sido o maior cachê da história. Daqui que eu vou escrever para você, não vou mostrar para o Vampeta, que o Vampeta vai falar. Pior que eu não tenho uma caneta aqui. Não, vou botar aqui. O maior cachê da história, provavelmente, da imprensa. Agora eu fiquei curioso. Em português, com certeza. Ele ganhou isto aqui para fazer aquele jogo. Calma aí que eu tô curioso agora. Eu não vou falar... Meu amigo, para um jogo? Um jogo. Meu amigo. Se eu visse, eu falava. Programa de audiência, pô. Ele precisa de audiência, pô. Uma transmissão. Vai vendo outro jogo, mas é um cara brilhante. Eu vi um aí. Será que é $1 milhão de reais? Não. Eu vi um eu vi ali. Pode ser um com alguma coisa e um monte de zero. Eu não mandaria pro Kaique Lima. Ele falou que se ele receber esse número, ele vai colocar no GC. Não. Então eu não mandaria. É melhor falar pra mim. Porra, deixa que eu dou essa notícia. Vai, mano. O Mourinho tá no Benfica agora. Depois a gente As coisas chegam lá. Boni, tá começando. Jovem Pan no mundo inteiro. Já foi pra Europa, tudo, Boni. Fala logo, já. Só cresce quem tem notícia. Não vou complicar o Mauro Betti aqui, não. Depois Nada, pô. O Mourinho já tá consolidado. Eu tô, mas quem me passou a informação... Vai, Boni, solta. Já não tá mal lá na Dazon. Eu duvido que o Mauro vai ficar puto com você. É um grande valor. É um grande valor. Ninguém, não tem rancor. É um baita... Faz assim, ó. Eu já fui xingado também. Eu falo assim, eu não vou falar os 100%, mas vou falar metade. Calma aí, que a gente tá voltando. Vamos voltar para todas as plataformas, então? Vamos nessa. Estamos de volta à Rádio Jovem Pan, falando sobre os elogios de Mourinho. Não fala tudo, fala, ó, eu vou falar metade. Aí você que tá em casa calcula, pronto. Se aproxima. Eu vou falar a fonte também. E 500 mil, metade de 500 é 1 milhão, então foi 1 milhão. Quase isso aí. Enfim, Mourinho recebeu uma bela grana. 800 mil, Não acertou nada! Acertei, 800 mil, o Mourinho ganhou. Não acertou, não era isso. Ninguém confirma nem nega. Enfim. Espetacular.